Rússia invade a Ucrânia. Estados Unidos invade a Venezuela e sequestra o Maduro e agora diz que vai comprar a Groenlândia. Já está contratado também o conflito entre China e Taiwan. A geopolítica mundial volta a sussurrar uma palavra, e ela é soberania. Se você quer entender um pouco mais desse conceito, do conceito de soberania, que é central para compreender o mundo de hoje, então vem comigo para o vídeo. Eu sou Rodrigo R. de Carvalho e vai começar mais um Não Precisa Copiar. Quem dá a última palavra? Para entender o conceito de soberania, a gente precisa entender primeiro o que significa poder de mando. A questão é compreender quem tem a última instância do poder jurídico e político. Na prática, soberania significa uma transição entre a força bruta e o poder legítimo, o poder que está ali sintetizado e organizado pelo direito. Então, o ponto é a passagem entre o poder de fato para o poder de direito. Não por acaso o conceito de soberania ele surge ali no século XVI, coladinho, muito junto com o conceito de Estado. Claro que a gente está falando do Estado moderno. Esse conceito de Estado ele surge para dar um certo sentido a uma coesão de território e de monopólio do uso da força sobre esse território, sobre esse povo. E aí, não por acaso, o conceito de soberania ele vai ter duas, digamos assim, correntes interpretativas. Vai ter uma corrente que vai discutir que a soberania está totalmente vinculada ao conceito de soberania de direito, que é a soberania de fazer as suas próprias leis. E uma outra tradição teórica vai interpretar o conceito de soberania como monopólio do uso da força. Se o Estado tem o monopólio do uso da força, ele então é um Estado soberano. Então essas duas correntes é o que a gente vai falar agora. De um lado nós temos Jean Bodin. Jean Bodin vai ser dessa turma que acredita que a soberania está ligada à questão de fazer as leis, ao direito. Então, uma sociedade ela é soberana na medida em que ela pode fazer suas leis e anular as suas leis, sem interferência de outro ente federativo, de outra nação. Já Thomas Hobbes, um filósofo conhecido da filosofia política, acredita que o monopólio da força, do uso da força, é que determina as questões sobre soberania. Então, aqui não vai ser tanto fazer as leis, mas fazer as leis se cumprirem. Então, o foco aqui do Hobbes vai ser na coerção, na capacidade que o Estado tem de obrigar os indivíduos a se comportar de uma certa maneira. Norberto Bobbio, que é o filósofo que a gente está usando como base desse vídeo, a gente está usando o dicionário de ciência política dele, vai dizer o seguinte, que tanto uma quanto a outra visão, a visão da soberania através do direito ou a soberania através do uso da força, eles são insuficientes. Focar apenas nas leis, como supõe Bodin, pode cair no problema do direito sem poder. Então, é naquele caso onde as leis são criadas, são produzidas, mas ninguém as cumpre, elas não se fazem, não tem força suficiente para fazer com que essas leis peguem, como a gente fala, aquela lei que pega e a lei que não pega, a lei que é cumprida e a lei que não é. Já no caso do Hobbes, da soberania ligada ao uso da força, você pode cair num outro problema, que é o problema do poder sem direito. Então é a cultura do mais forte. Então, que tipo de avanço nós podemos ter numa concepção de soberania onde é simplesmente o uso da força sem que ele se torne um uso legítimo? Então a gente tem que tomar um cuidado com as duas vertentes, tanto de um direito sem poder de se fazer cumprir, quanto de um poder de se fazer cumprir sem um direito, sem uma legitimidade. Então o ponto aqui é que a verdadeira soberania ela está nesse encontro dessas duas vertentes. Então você precisa sim do direito, você precisa da passagem de um Estado onde você não tem as leis, você não tem as regras, você não tem legitimidade desse direito, e nós precisamos sim da força para fazer esse direito se cumprir. Mas o que nós precisamos é do equilíbrio entre essas duas vertentes. Então nós precisamos casar o legislador com aquele que tem o monopólio do uso legítimo da violência. Somente deste modo nós podemos garantir a tão falada soberania, que seria a paz interna dessa nação, desse país, e a possibilidade de se defender de qualquer tipo de ataque ou intransigência externa. Então aqui uma coisa fica muito clara no que diz respeito à soberania de uma nação. Então, soberano é aquele país, a gente pode dizer numa linguagem mais simples, que manda no seu próprio nariz. Quer dizer, ele não se verga, ele não se submete a potências estrangeiras e nem a outras forças internas a esse país que tenta fazer oposição ao soberano dessa nação. O soberano, na filosofia política, ele tem duas atribuições importantes. Ele tem que ser onicompetente e onicompreensivo. Isso significa que ele é o único capaz, o único que pode intervir em questões estratégicas dessa nação. E para isso ele detém alguns atributos essenciais sem os quais é impossível a soberania. Vamos a esses atributos agora. Primeiro atributo, então, decidir sobre paz e guerra.
Então, um soberano, ele tem o direito, né, de declarar guerra ou de fazer um acordo de paz. Então, e ele, somente ele pode fazer isso. Nenhuma outra força, nenhum outro país pode declarar para este país a paz ou a guerra. E para isso ele precisa, obviamente, né, ter as forças militares desse país sob o seu comando. E é por isso que ele é o comandante-chefe das forças militares. É por isso também que ele nomeia os chefes das forças militares. Então vocês imaginem, se ele não tiver o controle das suas forças armadas, ou se tiverem outras forças armadas que concorram com o poder dele, você tem aquela situação de exércitos ou de forças paramilitares. O que significa isso? Significa que o Estado soberano não tem o controle total sobre o seu território e nem sobre as suas forças armadas. Então você tem uma disputa interna do poder, o que enfraquece a soberania de um Estado. Então era o caso, por exemplo, da Colômbia, quando tinha as Farc mais ativas, né? Agora eles estão em um acordo, mas o fato é que o Estado colombiano não controlava partes do território colombiano. Ou, se vocês quiserem um Estado que ainda está nessa circunstância, a Somália, por exemplo, grande parte do seu território não é controlada pelas forças do Estado soberano, que na verdade não é soberano. Ou, para falar do meu estado natal, né, o Rio de Janeiro, grande parte do seu território já está sob o controle de milícias, e o Estado brasileiro não consegue dar conta desses territórios. Então, também seria o caso. Um outro elemento essencial da soberania de um Estado é a emissão de moeda própria. Um Estado nacional, ele emite sua própria moeda, e com isso ele tem a capacidade de fazer políticas monetárias. O Estado que não emite a sua própria moeda perde a soberania sobre esse elemento essencial da economia do seu país. Muita caricatura é feita com Thomas Hobbes, dizendo que ele é um autor do absolutismo, que defende o absolutismo como se fosse um certo tesão num Estado e num soberano que pode fazer tudo o que ele quiser e pode usar a violência contra seu povo. Mas o ponto de Hobbes é outro. O ponto de Hobbes é utilitário. Ele quer resolver um único problema. Qual é esse problema? É a dissociação, é a fragmentação do Estado. Então a gente está no momento de fundação dos Estados nacionais. Você precisava ter um elemento de coesão para manter esse Estado, para criar esse Estado, na verdade, porque você não tinha esse elemento. E esse elemento era o uso da força através do absolutismo, desse rei com pleno poder para unificar o seu povo, tanto do ponto de vista das leis, né, do direito, quanto do uso da violência necessário para se fazer cumprir este direito. Então, se a gente perceber, o que o Hobbes está querendo criar é uma situação de coesão e de paz, tão necessária para o desenvolvimento, por exemplo, da liberdade, que vai vir na sequência aí do absolutismo com os estados constitucionais. Então, para Hobbes, o absolutismo é uma racionalidade técnica capaz de produzir, de criar essa paz social interna e externa, sem o qual a gente voltaria para aquele cenário de guerra total entre os indivíduos, entre as classes sociais, entre os grupos, que seria impossível construir absolutamente nada a partir disso. Com o tempo, o conceito de soberania vai evoluindo, então você tem autores como Rousseau, que vai trazer para o conceito de soberania uma perspectiva ética. Aqui a soberania não vai nascer do uso da força desse soberano, desse rei absoluto, mas da vontade geral de seu povo. O objetivo disso é limitar os abusos, né, que foram cometidos ali pelos estados absolutistas e pelos reis. Ainda nessa sequência, né, John Locke vai trazer mais um desenvolvimento para esse processo da soberania, apresentando o conceito de divisão de poderes. Então ele é o primeiro a instituir essa primeira divisão entre executivo e legislativo. Então você continua com a figura do rei, que tem esse poder, só que esse poder não é mais absoluto, porque a Constituição está acima do rei e essa Constituição é feita pelo parlamento. Então você tem a divisão e a contenção do poder do soberano. O conceito de soberania, então, começa a ter que lidar com essa divisão de poderes que, ao mesmo tempo que ela é uma unidade, né, um Estado nacional que é um só, que é soberano, mas dentro dele você tem subdivisões de uso desse poder. E foi assim que a gente saiu dos absolutismos, né, do século XVI e XVII e entrou nessa era de monarquias e de repúblicas constitucionais, onde a gente tem a divisão dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, que foi uma contribuição aí do Montesquieu pra gente. E é onde a gente está ainda hoje. De acordo com o Bobbio, o maior inimigo da soberania é o pluralismo. Vamos ver se a gente entende o que significa a palavra pluralismo aqui. Nesse sentido aqui, o pluralismo significa uma fragmentação do poder e da unidade desse soberano em várias classes ou vários grupos de poder. Então, aquela autoridade única, aquela onicompreensão do soberano vai se fragmentar em vários setores, em vários grupos, e a partir daí, a soberania como uma unidade, como aquele que manda por último, aquele que faz as leis, aquele que faz cumprir as leis, fica um tanto prejudicado. O Bobbio vai argumentar que esse pluralismo ele se materializa tanto no federalismo quanto no constitucionalismo. Por quê? Porque essas duas correntes políticas, essas duas formas de organização da sociedade vão ter como característica justamente essa divisão, essa separação entre vários centros de poder. E esses centros de poder, obviamente, vão entrar em conflito. E isso vai prejudicar totalmente a ideia de coesão nacional.
Os Estados Unidos é um exemplo típico disso. Vira e mexe, a gente tem um conflito entre o governo federal americano e os estados, né, membros da federação. Os estados americanos gozam de maior liberdade para fazer suas próprias leis. Tanto é que uma coisa pode ser absolutamente legal num estado, por exemplo, a maconha, e em outro estado ser proibido. E qual que é o problema disso? O problema disso é que o Estado perde essa capacidade de tomar decisões a nível nacional e também internacional. Isso sem contar o fato que ele pode se vulnerabilizar para conflitos internos entre os Estados membros da Federação. Então vamos lá para ficar organizado e vocês lembrarem tranquilamente disso aqui. Então, primeiro, a soberania tem a ver com instância última e suprema do poder político e jurídico. Ela é uma ferramenta que transforma a força bruta do uso do poder em autoridade legítima. Para um Estado ser verdadeiramente soberano, ele vai ter que equilibrar essas duas forças. Quais forças? O monopólio do direito, né, o monopólio de fazer e desfazer suas próprias leis, e o uso legítimo da violência para obrigar os indivíduos a cumprir essas leis. Se ele não conseguir coligar essas duas coisas, ou a gente vai cair naquela concepção de um Estado que faz as leis, mas elas não se fazem cumprir, ou do uso da força pela força, de maneira que esse uso não se torna direito e não se torna legítimo. Somente coligando essas duas coisas a gente vai poder, de fato, criar coesão interna, né, proteger essa coesão e essa paz interna e ter a capacidade de se defender de qualquer tipo de intervenção externa. Então eu volto àquela frase: ser soberano significa a capacidade de mandar no seu próprio nariz. É isso que um país soberano tem que poder fazer. Ele precisa conseguir manter o controle sobre o seu território, ele precisa conseguir manter o controle sobre sua moeda e ele precisa manter o controle sobre os recursos naturais presentes em seu território. Isso tudo sem se submeter a interesses e a comandos de potências estrangeiras. No entanto, a gente pode dizer que nas últimas décadas, o processo de globalização enfraqueceu profundamente as noções de soberania. Esse conceito foi por muito tempo tratado como atrasado ou até obsoleto. O surgimento de organizações supranacionais como o FMI, a OTAN e o Banco Central Europeu, somado a conglomerados internacionais, criou um cenário de imperialismo moderno, onde o conceito de soberania e a possibilidade dos países se afirmarem soberanamente ficou cada vez mais reduzido. Hoje, falar em soberania não é um debate acadêmico, teórico, é a vida prática dos Estados nacionais e do momento geopolítico que a gente está vivendo. Cada vez mais países perdem a soberania tecnológica, alimentar e energética, se tornando com isso reféns de decisões tomadas no centro de poder de outros países. Países esses que não respondem ao povo desta nação. Então, por exemplo, redes de estrutura digital são absolutamente controlados hoje pela Meta e pelo Google, empresas americanas. Empresas como a Enel, uma estatal italiana, controlam e administram a energia de milhões de brasileiros. A Alemanha, na recente guerra da Ucrânia, teve um problema gravíssimo para ter acesso ao gás natural que ela comprava da Ucrânia, que é absolutamente necessário para aquecer os alemães no inverno. O Egito não tem soberania alimentar e tem que importar os grãos mais básicos para alimentar sua população. Qualquer problema internacional, ele tem uma inflação de alimentos absurda e não consegue acessar esses grãos. El Salvador e Grécia não emitem suas próprias moedas nacionais e, por isso, estão à mercê de políticas monetárias do Banco Central dos Estados Unidos e do Banco Central Europeu. Então, para acabar, para sintetizar, para a gente entender isso daqui, soberania tem a ver com a coesão interna, impedindo qualquer forma de fragmentação e a capacidade de se defender de forças estrangeiras e, com isso, de interesses imperialistas. Quando o Estado, então, ele acaba perdendo essa onicompetência, essa capacidade de pensar e de agir e de criar seu próprio caminho, ele, na verdade, está perdendo a possibilidade de ser o sujeito de sua própria história. E aí, com isso, ele se torna vulnerável a qualquer tipo de exploração, tanto interna quanto externa. Então, ser soberano é, antes de tudo, garantir que ele vai ser a palavra final no destino dessa nação, preservando a paz social e a racionalidade técnica necessária para que o povo exerça sua liberdade. Esse foi mais um vídeo da nossa série Dicionário, tem aí uma playlist, vocês podem acompanhar, mas tem uma novidade. A gente vai ter um complemento, né, um segundo vídeo, lá na nossa área de membros, que vocês podem acessar por valor de um cafezinho, né, R$3,99. Mas esse vídeo ele é mais profundo, ele é para quem é cabeçudo aí e gosta, né, de a teoria pela teoria. Se gostou do vídeo, curte o vídeo, já segue a gente caso você não siga. Comenta aqui o que você achou, diz aí se você já conhecia esse conceito de soberania e via sua importância. E compartilha para um amigo, para uma amiga que precisa se atualizar e perceber que soberania é um tema central. Eu sou Rodrigo R. de Carvalho e esse daqui foi mais um episódio do Não Precisa Copiar.